E aí galera, bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da história da humanidade. Vamos falar sobre um local que é cheio de desaparecimento, tanto de avião como de barco e até mesmo desaparecimento de diversas pessoas. Bem, eu estou falando sobre o Triângulo das Bermudas. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho das notificações e me seguir nas redes sociais, tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Triângulo das Bermudas. Bem, o Triângulo das Bermudas é uma área situada no Oceano Atlântico, entre as ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. Desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam pela área do Triângulo das Bermudas para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Porém, depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo é uma área com clima instável e é bem conhecida por seus furacões, e passa pelo Triângulo das Bermudas ao sair do Mar do Caribe, e a combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites no final do século XX, fazendo assim surgir diversos misteriosos desaparecimentos. Bem, o primeiro desaparecimento que vamos falar sobre o Triângulo das Bermudas é justamente o primeiro caso que se tem notícia que ocorreu no local. Bem, eu estou falando sobre o caso Rosalie. O nome Rosalie vem de uma embarcação francesa de mesmo nome que teve um destino bem misterioso e bizarro, e pode ser considerado o primeiro desaparecimento no Triângulo das Bermudas. A embarcação acabou desaparecendo na área do Triângulo no ano de 1840 e só foi encontrada meses depois. E o mais bizarro é que quando ela foi encontrada, ela navegava com as velas recolhidas e a carga intacta. Porém, não existia vestígio algum sobre sua tripulação. A tripulação simplesmente desapareceu. Agora nós iremos falar sobre um caso que ocorreu no ano de 1902 e ficou conhecido como o caso Freya ou Freya. Como no caso Rosalie, o nome Freya veio de uma embarcação de mesmo nome, porém agora de origem alemã. Ela desapareceu na área do Triângulo das Bermudas, porém o caso Freya é muito mais bizarro, pois a embarcação alemã não ficou desaparecida por meses, e sim por apenas um dia. A embarcação saiu de Cuba no dia 3 de outubro de 1902 e foi encontrada no dia seguinte, no mesmo local de onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes também simplesmente desapareceram. Bem, agora vamos falar sobre um caso que ele é considerado por muitas pessoas que estudam o Triângulo das Bermudas. Esse caso é considerado um dos mais extraordinários que se tem notícia que já ocorreu no Triângulo das Bermudas. Eu estou falando sobre um caso que ocorreu no dia 24 de dezembro de 1967 e ficou conhecido como o caso Witchcraft. A palavra witchcraft, que em português quer dizer bruxaria, era o nome de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos e era comandada por Daniel S. Burach, um rico proprietário de hotel, e o padre Patrick Hogan. A embarcação, no dia 24 de dezembro de 1967, estava amarrada a uma boia em frente ao porto de Miami, na Flórida. Porém, o pessoal da embarcação teve a ideia de se afastar um pouco da praia para poder assistir às luzes de Natal da costa, e então ficaram a 1.600 metros da praia.
Durante o passeio, Daniel entrou em contato com a guarda costeira local pedindo ajuda. Segundo ele, o barco havia atingido alguma coisa. Quando o resgate chegou 19 minutos depois, não encontraram nenhum sinal do barco, nem dos tripulantes ou dos destroços. Chamado de Boia 7, o canal em que o rico comandante e o padre desapareceram tem 90 metros de largura e 16 metros de profundidade. Durante 6 dias, 39 mil quilômetros do oceano foram vasculhados, porém nenhuma pista e nem os tripulantes que estavam no barco nunca foram encontrados. Michelle Meredith, uma escritora e pesquisadora que estuda o caso há anos, acredita que o barco nunca esteve naquele canal na noite do sumiço. Ela disse: não há indícios de alguém ter visto o barco naquela boia. Segundo ela, a chamada por rádio feita por Daniel poderia ter sua origem de qualquer localização, e o dono de hotel teria simulado a própria morte para fugir de dívidas e continuar a viver com seu alto padrão em alguma ilha do Caribe. Bem, chegamos agora em um caso que, mano, de verdade, eu acredito que esse seja o caso mais conhecido do Triângulo das Bermudas. E também ele é um dos mais misteriosos também. Eu estou falando sobre um caso que ocorreu no ano de 1945 e ficou conhecido como o caso Voo 19 ou Missão 19. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões Grumman TBF Avenger, conhecidos como Voo 19, deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. Cada aeronave conduzia 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma delas que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, tendo assim um total de 14 homens na operação. Bem, 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, o capitão instrutor Charles Carroll Taylor, conseguiu se comunicar com a base e dizer que estavam com problemas na bússola e estavam perdidos. Foi registrada ainda uma conversa por rádio entre o comandante Carroll e outro piloto da marinha, o tenente Robert F. Coss, um instrutor de voo sênior que estava voando próximo e não fazia parte da operação. O último contato do voo 19 foi às 19h04, quando o tenente Coss ainda conseguiu contato com o voo 19. Nesse momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que abandonasse a área. Um hidroavião modelo PBM Mariner, com uma tripulação de 13 homens, então, foi enviado ao local onde houve o último contato com o voo 19, mas também acabaram desaparecendo menos de meia hora depois da decolagem, tendo avisado a torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. A marinha, para localizar os desaparecidos, colocou em operação 248 aviões, além de 18 navios. Navios mercantes também participaram das buscas, além de numerosas embarcações de pesquisas. As buscas cobriram mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Muitos oficiais da marinha participaram das operações. Frank Daly, um capitão da reserva, voou em um hidroavião PBY-5 por 3 dias, 6 horas por dia, varrendo toda a costa da Flórida à procura de destroços, mas nunca encontrou nenhum vestígio. O tenente Dave White, instrutor de voo sênior na base de Fort Lauderdale, também voou por 3 dias, junto com seu instrutor assistente e 20 de seus alunos, por toda a costa da Flórida em baixas altitudes, mas não encontraram nenhum vestígio dos aviadores ou dos destroços. Em entrevista ao portal australiano News, o cientista Carl Kruszelnicki falou sobre o caso. Havia apenas uma pessoa experiente a bordo. O clima estava ruim, as ondas passavam de 15 metros e o piloto recebeu o comando de voar em direção ao oeste.
mas continuou indo para o leste. O esquadrão em treinamento e os outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos nunca foram encontrados. Agora eu vou trazer os casos um pouquinho mais para a atualidade. Eu vou falar sobre qual foi o caso mais recente que se tem notícia do Triângulo das Bermudas. Esse caso ocorreu no ano de 1999 e ficou conhecido como o caso Gênesis. Nesse caso, no ano de 1999, um cargueiro acabou afundando depois de sair do porto de São Vicente. Sua carga incluía 465 toneladas de tanques de água, tábuas, concreto e tijolos. Os tripulantes informaram problemas com uma bomba um pouco antes de perder o contato. Foi realizada uma busca em uma área de 85 mil km², porém não encontraram nenhum vestígio do barco. Para concluir agora os desaparecimentos, eu vou falar sobre um caso que ele não é um caso total, vamos dizer assim. O avião que estava envolvido no caso voltou. Porém, o que aconteceu com ele é totalmente bizarro. No dia 4 de dezembro de 1970, Bruce Gernal e seu pai decolaram a bordo de um monomotor Beechcraft Bonanza modelo A36 do aeroporto da cidade de Andrews, nas Bahamas, e voavam para Bimini, uma ilha das Bermudas mais próxima ao continente. A 3.505 metros de altura, eles perceberam que estavam entrando dentro de uma nuvem, porém que a nuvem havia um formato de túnel e a única possibilidade de fuga parecia ser passar por esse túnel. E quando estavam lá dentro, viram linhas nas paredes que giravam no sentido anti-horário. Os instrumentos de navegação ficaram descontrolados e a bússola também passou a girar no sentido anti-horário. Gernal disse que havia percebido a ocorrência de algo muito estranho. Em vez do céu azul e limpo que esperavam no final do túnel, tudo parecia branco acinzentado. Além disso, a visibilidade parecia ser de 3 km, mas não havia absolutamente nada para ver. Não havia oceano, horizonte ou mesmo o céu, somente um nevoeiro cinza. Quando Gernal conseguiu entrar em contato com o controle de tráfego aéreo de Miami para obter uma identificação de radar e saber sua posição, o controlador disse não haver aviões aparecendo no radar. Após alguns instantes, Gernal ouviu o controlador dizer que um avião havia acabado de aparecer diretamente sobre Miami. Gernal não achou que poderia já estar sobre Miami Beach, já que o tempo normal de viagem é de 75 minutos, usando a velocidade máxima de seu avião, que seria 300 km/h, e só tinham se passado uns 4 minutos desde o início do incidente e da decolagem. Nesse mesmo momento, a névoa cinza começou a se desfazer. Os instrumentos começaram a operar normalmente e logo viram Miami Beach abaixo deles. Depois de pousarem, Gernal conferiu novamente seus instrumentos e constatou que havia gasto menos de 45 minutos numa viagem que levaria quase 1h30 e que estava com 25 galões de gasolina a mais do que deveria ter. Quase a quantidade de gasolina exata que seria gasta pelo avião no trecho de Andrews para Miami. Beleza, podemos perceber então que os desaparecimentos são bem estranhos. E nós seres humanos temos uma coisa que é o seguinte: se a gente não entende alguma coisa ou não tem, vamos dizer assim, uma ideia certa do que está ocorrendo, a gente sempre trata os fatos com duas coisas. Ou é um fato natural, é um fato que vem da própria natureza, que é alguma coisa que ocorre na natureza que faz acontecer, ou é um fato sobrenatural, ou seja, às vezes é um alien ou às vezes é alguma força que a gente não conhece. Então, agora eu vou apresentar para vocês quais são os fatores sobrenaturais, quais são as coisas que nós seres humanos acreditamos que possa ser sobrenatural que faça os desaparecimentos ocorrerem no Triângulo das Bermudas.
Uma explicação sobrenatural é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Para quem não conhece, Atlântida é um local misterioso que seria um continente que teria afundado, sumido no oceano há milhões de anos. E esse local seria um local cheio de tecnologia avançada. Outros escritores atribuíam os eventos aos OVNIs. Esta ideia foi usada pelo diretor Steven Spielberg em seu filme de ficção científica Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Charles Berlitz, autor de vários livros de fenômenos anormais, atribui os desaparecimentos do Triângulo como uma anomalia ou forças inexplicáveis. Tá, mas se são fatores sobrenaturais, eu acredito que nós vamos demorar um pouquinho para saber, para poder provar, certo? Porém, existem algumas pessoas que dizem que sim, existem fatores naturais que podem ocorrer, algumas coisas relacionadas ao tempo, ao clima do Triângulo das Bermudas, que façam que sim, que os desaparecimentos sejam possíveis. Então agora eu vou apresentar para vocês alguns fatores naturais que possam ser a origem das causas dos desaparecimentos. Vamos começar falando sobre fatores naturais, que poderiam ser a explicação de o porquê ocorrer variações nas bússolas, que, como vimos nos casos, podem ser uma das razões de vários aviões terem se perdido. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir na área, tais anomalias não são confirmadas na área. Um fato que deve ser lembrado é que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos são passando do Wisconsin até o Golfo do México, que é um local perto de onde se localiza o Triângulo das Bermudas. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança da bússola numa área tão extensa como o Triângulo, apesar de ser apenas uma variação magnética natural. Outros dois fatores naturais que podem existir na área são atos de guerra e atos de pirataria. Vários afundamentos de barcos e navios podem ser atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante as guerras mundiais. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno em alto mar, é um ato que continua até os dias de hoje e pode ser uma razão para que alguns barcos e até mesmo tripulações tenham desaparecido. Outro possível fator natural pode ser a corrente do Golfo, que é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México e passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte. Ela seria como um rio dentro do oceano, que pode carregar objetos flutuantes. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros por segundo. Para ter ideia, se um pequeno avião fizer um pouso na água e se um barco tiver problema no motor, eles poderão ser carregados para longe pela corrente. Um exemplo seria o que aconteceu no caso Witchcraft, quando foi reportado um problema no motor próximo a um marcador de boia. Porém, quando o navio da guarda costeira chegou, o navio já não estava mais lá. Vários outros fatores naturais podem ser os responsáveis, como furacões, ondas gigantes e até mesmo o próprio erro humano. Nós estamos propensos a errar e esses erros podem sim ter ocasionado diversos desaparecimentos. E outra coisa é que o Triângulo das Bermudas é uma área que continua sendo muito misteriosa e por conta disso não sabemos exatamente o que ocorre lá. Porém, para terminar sobre os possíveis fatores naturais, temos um que é considerado um grande suspeito, que são zonas de hidratos de metano. O hidrato de metano é uma mistura do hidrato de gás e o metano, e já foi provado que se uma área com esses componentes se formar ao redor de um barco, ele afundaria muito rapidamente sem aviso. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. No altímetro do avião, que é um instrumento que indica a altura do avião, a altura é determinada pela densidade do ar.
Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. Se um piloto que viajasse de noite ou entre nuvens perceber que o avião está subindo, ele iria descer, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos misturados com oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Muito importante dizer também que essas situações com o metano já foram todas provadas em laboratórios. Bem, mas se tem uma coisa que podemos dizer é que o Triângulo das Bermudas é sim um dos maiores mistérios, um dos casos mais misteriosos da humanidade. Isso porque nós não sabemos quase nada que acontece nesse local, né? Sabemos algumas coisas sobre fatores naturais, mas nós não temos certeza, nós não sabemos o que aconteceu. E pelo grande fato, né, de muitos aviões, muitos navios gigantes simplesmente desaparecerem nesse local, a gente fica, mano, o que existe nesse local? Então isso faz com que o Triângulo das Bermudas seja um dos maiores mistérios da humanidade. E eu acredito que vai continuar sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber de você. Você aí gostou do vídeo? Você aí conhecia o Triângulo das Bermudas? Você aí conhecia os casos dos desaparecimentos? Porque muitas vezes a gente conhece o Triângulo das Bermudas, mas não sabe como foram os casos, não sabe muitas vezes se teve solução, teve resolução sobre o caso. Quero saber de você. Você aí gostou? Você aí conhecia algum desses casos? Deixa aqui nos comentários. Bem, se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para que você já deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você sabe que adora o mistério, que adoraria saber um pouco mais sobre o Triângulo das Bermudas, e ative o sininho das notificações, porque aí sempre que eu mandar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. Demorou? Me siga nas redes sociais, estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. E antes de ir embora, vou recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Esse vídeo aqui está falando sobre o caso do Forte do Itaipu, que é um dos maiores mistérios que aconteceu aqui no Brasil. E aqui está falando sobre outro mistério brasileiro, só que é uma cidade fantasma que existe aqui no Brasil, chamada Fordlândia. Então aqui, ó, vem ver esses dois vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é mistério brasileiro, né? E aqui, clique aqui caso você não tenha se inscrito no canal ainda. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo. E é isso, tamo junto, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!